O que eu sou obrigado a dizer ao lado, eu sou obrigado a colocar imediatamente sobre essa questão da discussão sobre os direitos humanos a partir de uma ordem internacional. O que eu sou obrigado a perguntar? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, que serviu, digamos assim, de um mote, né, para que nós discutíssemos os interesses e o futuro da humanidade. Realmente aconteceu uma discussão séria e profunda e ao mesmo tempo de respeito recíproco entre as várias nações do mundo, entre as várias culturas existentes no mundo? Esse que eu acho que é, digamos, uma primeira consequência negativa. Assim como tem aspectos positivos, né, de botar todo mundo numa mesa para discutir, nós temos que ver em que medida essa discussão ocorreu de fato, respeitosamente entre todas as partes. Em que medida, por exemplo, não aconteceu aquilo que Boaventura de Souza Santos chama, né, unicamente da ampliação de interesses locais de alguma grande potência, né, a ampliação dos interesses locais de uma grande potência para um nível global, né, ou se na verdade ocorreu, não é, uma discussão dos interesses locais de todos e uma universalização adequada dos interesses locais de todos. Essa é uma questão que lamentavelmente, né, ou seja, e também poderia falar aqui, hoje está muito em voga, né, será que houve de fato uma discussão adequada entre o Oriente e o Ocidente, para falar assim em sentido bastante amplo, né, das diferenças culturais, do respeito que isso nos merece, né? É claro que não houve. Eu posso dizer, tomando aqui um tema, e não querendo espichar a conversa que não seja tão importante, né? Mas tomando um tema que me agrada muito, que é o tema das gerações dos direitos fundamentais. Há quem diga também que há uma proliferação dos direitos fundamentais no âmbito da modernidade, porque como o indivíduo eu diria assim, se tornou protagonista dos direitos e também ele trabalha no sentido do que tem que fazer para realizar esses direitos, e nós sabemos que a sede humana hoje na sociedade de consumo, né, é inesgotável. Então o que acaba fazendo também essa perda da transcendência e colocando tudo na cabecinha do homem como protagonista de tudo, nós temos hoje uma proliferação enorme de direitos, né? Os direitos humanos, por isso que eu digo isso para vocês no início, o que são os direitos humanos? Porque num dado momento era a proteção dos interesses civis, políticos. No outro dado momento, no segundo momento, já era a proteção dos interesses econômicos. E muito que bem que isso tenha acontecido. Mas hoje já são a proteção dos direitos, dos interesses culturais. E eu mesmo já trabalhei hoje, os direitos humanos têm que ser trabalhados também no amplo de novas gerações de direitos, como por exemplo, qual é o ser humano que está nascendo hoje das revoluções da microbiologia, né? Como é que nós temos, né, como é que os direitos humanos se movem neste espaço? Então é mais uma geração de direitos. Aí tem hoje a revolução, a sociedade da informação, a era da informática, né? E o que acontece? O mundo da realidade virtual, há toda também uma dimensão, né, de realidade virtual no qual o ser humano está ligado, que precisa também ser tratada pelos direitos humanos. Agora, voltando ao ponto, conseguimos a declaração a partir das barbaridades do Holocausto. O nosso livro traz um artigo sobre essa questão do Holocausto, né, da Segunda Guerra Mundial, né, que é uma coisa muito triste realmente que aconteceu, né. A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós tivemos a implementação de interesses globais ou só interesses setoriais? Eu não tenho dúvida nenhuma. A história demonstra. Só, primeiramente, o que aconteceu com a Declaração Universal? Uma hierarquização dos valores. Primeiro, se estabeleceu prioritariamente com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, com a Declaração Universal,
né, a implementação dos direitos civis e políticos, os direitos de liberdade, né, os direitos ligados ao liberalismo. Não quero entrar muito nessa discussão, nem sou contra o liberalismo, nem sou contra a liberdade, mas, de fato, eu vejo a Declaração Universal como tendo surgido prioritariamente privilegiando as questões do liberalismo. O que aconteceu? Somente nos anos 70, com os pactos, nós vamos encontrar pelas primeiras vezes, né, mais propriamente nos anos 66, né, nós vamos encontrar discussões efetivas sobre a questão mais ligada ao socialismo, mais ligada ao comunitarismo, mais ligadas às questões econômico-sociais. A defesa não somente da liberdade, pura liberdade econômica, mas a defesa do estabelecimento de padrões internacionais que trabalhem também com o combate à desigualdade entre os ricos e os pobres, né? Então, como eu disse a vocês, eu creio que com a questão, olha só, recapitulando, né, dessa visão mais positivista, da colocação dos Estados-nação como responsáveis pela organização da ordem internacional e pelos direitos humanos, é como botar, perdoe a expressão, um pouco a raposa no galinheiro. É como se dissesse assim, não, os direitos humanos sempre aconteceram, sempre tiveram como seu grande mote ao longo da história da humanidade, né, o combate à violência e à arbitrariedade, né, das distintas formas de organização social que já existiram. É como se eu dissesse agora, eu vou dar justamente para aqueles que detêm o poder e a organização social a legitimidade para a discussão do que são os direitos humanos e o que deve fazer para implementá-los. É como botar a galinha, né? É como botar a raposa no interior do galinheiro. Bom, eu vejo que também, já para me dirigindo também a alguns comentários já quase que encaminhando para abrir um pouco o debate, né? Eu vejo que dentro dessa mesma perspectiva de domínio do direito internacional sobre a discussão dos direitos humanos, dos Estados potências, né, na determinação do que deve ou não deve prevalecer nas declarações internacionais. Eu vejo também aqui, com base no Costa Douzinas, que é um grego aí que eu estudo muito hoje, até na URGS, né, nós estamos estudando lá. Ele faz alguns comentários também, por exemplo, sobre a relação entre os direitos humanos e os tribunais internacionais. Porque também dentro dessa lógica da positivação do direito dos Estados-nação, vão surgindo os tribunais internacionais de direitos humanos. Isso é muito importante. Eu acredito, inclusive, que agora, uma das chances que nós teremos para reabrir, se quisermos, né, a discussão sobre a lei de anistia, terá que ser nesses tribunais internacionais. Isso é muito importante, não há dúvida nenhuma. Agora, é preciso dizer também que esses tribunais internacionais de discussão dos direitos humanos, eles são conformados por juízes que são politicamente indicados. Há um jogo político muito forte na indicação dos magistrados que atuam nos tribunais internacionais. Não é que eu seja contra, eu apenas aponto que existe essa debilidade, né? Essa debilidade. Apenas assim para ilustrar ali